3 direitos fundamentais mais cobrados nas provas de concurso público e que você precisa saber para a sua vida. Vamos estudar hoje o lindo, famoso, poderoso e muito cobrado artigo 5º da Constituição Federal, que trata sobre os direitos fundamentais. Você por acaso sabe quais são os seus direitos fundamentais? E são vários, viu? Você tem vários. Aliás, você e todos os demais brasileiros, natos e naturalizados, inclusive os estrangeiros que residem no país, bem como os estrangeiros que estão em trânsito pelo território brasileiro durante aquele período ali. Vamos estudar juntos caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Essa igualdade, gente, tratada no artigo 5º é a denominada igualdade formal. A palavra formal vem de formalidade da lei, ou seja, igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Mas não adianta a gente só estudar essa igualdade formal, porque a gente sabe que na prática, na matéria, na vida real, e para além do que está previsto na lei, a vida em sociedade é naturalmente desigual. Naturalmente desigual. Portanto, quando estudamos o conceito de igualdade, temos sempre que lembrar do conceito de isonomia, que fala que o Estado deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida em que eles se desigualam. Ou seja, gente, nesse sentido é admitido o tratamento diferenciado, amparado na lei, a algumas classes, por exemplo, a mulher. Em razão das desigualdades que existem entre o homem e a mulher, e são várias, viu, meninos? É óbvio que a licença maternidade vai ter uma duração maior do que a licença paternidade. A licença maternidade tem a duração de 120 dias e a licença paternidade somente de 5 dias. O mesmo vai acontecer nos critérios para concessão de aposentadoria para o homem e para a mulher, com critérios e limites de idade que são diferenciados, são diferentes. E existem várias outras situações em que há um tratamento diferenciado para algumas classes, para alguns grupos, por exemplo, aos idosos há um tratamento diferenciado, há reserva de cargos para deficientes, isso também é um tratamento diferenciado. Portanto, gente, é a própria lei que estabelece que todos os homens são iguais. E também é a própria lei que define o tratamento diferenciado para alguns grupos e classes no intuito de o quê? Reduzir as desigualdades que existem na matéria. E sobre esse tema surgem algumas perguntas. Mas todo mundo é igual? Por que existem limitações para acesso aos cargos públicos? Por que algumas pessoas podem e outras não podem? Essa pergunta é uma pergunta de prova. A limitação ao acesso a cargos públicos por motivo de idade, sexo, estado civil, altura, somente é possível em razão das funções a serem exercidas pelo servidor que vai preencher aquele cargo objeto do concurso. Vou te explicar. E é somente a lei que pode definir os requisitos para ingresso. Já dizia a súmula 683 do STF, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º da Constituição Federal. Quando possa aí, gente, ser o que? Justificado pela natureza das atribuições do cargo que vai ser preenchido. Fica quieto, meu filho! Você não sabe nem a hora que você tá com fome? Tá sempre com fome, tá sempre com fome. Portanto, sabemos que em razão da natureza das atividades, uma criança, por exemplo, não pode ser delegado. Um anão também não pode ser delegado pela mesma razão, em razão das funções do delegado. Existe um limite de altura. Entendido isso, hoje eu vou te contar com toda a certeza do mundo quais são os 3 direitos fundamentais do artigo 5º que mais aparecem nas provas. Dá uma olhadinha nas estatísticas do Manual da Aprovação. Número 1. Você tem o direito de que o racismo constitui crime o quê? Inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Esse inciso também está em vermelhinho no manual, porque vocês sabem, tudo que está em vermelhinho é porque é mais importante, é mais cobrado. E é em razão desse direito que o internauta foi condenado à prisão após publicar num grupo na internet que os negros são desprovidos de inteligência. Em 2 mensagens publicadas, esse internauta disse que existe uma diferença racial entre humanos, resultado de milhares de anos de evolução, e que os brancos e negros possuem habilidades físicas e mentais diversas. Olha, isso é um verdadeiro absurdo, não é?
tinha mesmo é que mandar matar. Exagerei, minha gente. Sem exagero. Matar é demais. Mas a condenação do internauta de Ribeirão Preto, ele teve a prisão convertida em prestação de serviços comunitários. Inclusive, o CESP já perguntou na questão que está indicada aí no manual, algo parecido, algo relacionado a esse tema. Vamos lá, segundo direito fundamental que mais aparece nas provas, o direito de que a sua casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém podendo nela o quê? Penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Vocês estão vendo que existem situações em que é possível. Ou durante o dia por determinação judicial. Nenhum direito fundamental é absoluto, sempre existem algumas situações em que é possível. Esse inciso, gente, também está em vermelhinho no manual, porque ele responde a mais de 300 questões de prova dos últimos 8 anos. Nossa, já vou! Quem é? Policial. Pode entrar não. Cadê o mandato judicial? Tenho mandato judicial. Abre a porta. Minha casa é essa casa. Deixando de lado aí, gente, vamos deixar de lado essa brincadeira. A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ou seja, ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento. Isso é um direito seu. Entretanto, esse direito, assim como os demais direitos, não é absoluto. Existem situações em que é possível adentrar na sua casa sem o seu consentimento. No caso de flagrante delito ou desastre, como eu falei com vocês, ou para prestar socorro, ou durante o dia por o quê? Determinação judicial. Durante o dia carece essa determinação judicial. Vamos ver como é que essa matéria é cobrada? Responde essa questão. Número 3. Terceiro inciso que despenca nas provas é aquele que estabelece que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84 da Constituição, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Gente, esse texto também está em vermelhinho no manual, porque ele despenca nas provas de concurso público. Pessoal, e sabe como é que a banca costuma cobrar? Ela fala o seguinte: não haverá hipótese nenhuma pena de morte. Aí você marca lá feliz da vida achando que tá certo. E esquece da situação em que há uma guerra declarada na qual é admitida a pena de morte nos termos do artigo 84. Olha a confusãozinha, hein? Outro ponto que gera muita confusão é o conceito de banimento. Para falar sobre esse conceito, eu vou falar para vocês um macete. Olha aí no manual da aprovação. Vocês confundem muito os termos expulsão, extradição, deportação e banimento. Gente, vamos lá. Expulsão, U de pulsão, né? É de unilateral. A expulsão é um ato unilateral forçado, né, pelo Estado em razão do cometimento de atividade nociva ao Estado. Nesse caso, o Estado vai expulsar aquela pessoa em razão do cometimento de uma atividade nociva que ela praticou. Beleza. Não há requisição nessa situação. Extradição, o tri de tradição lembra de 3, né, gente? Mas não é 3, né? Não é trilateral a extradição, mas com certeza ela é bilateral. Bilateral porque alguém que pede a extradição. Nesse caso, gente, trata-se da requisição de outro estado, né, que requisita aquela pessoa, a extradição daquela pessoa. Deportação. O porte de deportação lembra passaporte, ou seja, a situação na qual uma pessoa está em um país irregularmente, né? Situação irregular do passaporte, lembra disso? E é também uma retirada forçada e um ato unilateral. E por fim o banimento. O B de banimento é B de brasileiro, né? Nesse caso é retirada forçada de um brasileiro do território nacional em decorrência de um ato praticado por ele aqui no Brasil. Essa pena, gente, de banimento é o que? Vedada no Brasil, como a gente estudou. E aí, agora ficou fácil, né? Te mostrei não só quais são os incisos mais cobrados, como também apliquei esse aprendizado através da resolução das questões de prova que estão indicadas no manual.
Com esse vídeo aí você consegue responder a muitas, mas muitas questões. Está tudo no Manual da Aprovação. Veja todas as frases mais cobradas e esse manual responde a 18 mil questões. Tudo devidamente comprovado pelas estatísticas e você consegue fazer essas questões, todas estão na plataforma. Por exemplo, essa frase aqui, a casa é asilo inviolável do indivíduo, responde a 4% das questões de prova. Todos esses detalhes estão no Manual da Aprovação. Acessando o Manual Digital, o aluno que está matriculado na Fórmula da Aprovação tem tudo isso. E para você que não tem o manual, não se desespere. Eu disponibilizei para vocês gratuitamente um capítulo da Fórmula da Aprovação, acessando o link que está abaixo ou está na bio. É gratuito, aproveite.